Esse vídeo é indicado para pessoas que não querem estudar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo dia do treinamento. Ontem o dia foi muito bacana e hoje vai ser também. A gente vai trazer muita coisa aí de como o marketing interfere nas finanças e como você pode solucionar esses pontos, tudo com um exemplo prático para te ajudar. Então, Alessandro, conta pra gente daquele cliente que você começou comigo, que parecia que tinha um problema financeiro ou nas finanças, mas na verdade ele estava com um problema em marketing. Muitos empresários contratam a consultoria financeira achando que o problema está justamente nas finanças, tá? Mas muitas vezes não. Esse problema ele pode estar na área de marketing, na publicidade, na área de tributação, na área de RH, né? E essa situação específica foi um cliente na região oeste de Barreiras, e ela tinha um excelente ponto, um excelente produto, mas o cliente não sabia que ela existia. E aí nós, através desse trabalho de controles financeiros, começamos a organizar todo o processo, separar o que é pessoal do que é empresa, documentar todas as informações da empresa através dos controles. Nós chegamos no demonstrativo de resultado. Esse relatório é um relatório que demonstra como se fosse um raio-x da sua empresa. Então a gente começa a perceber a sua empresa em todos os aspectos. E nós percebemos que ela não investia em publicidade e em marketing. Então é o que nós falamos. Quando a empresa tem uma boa localização, tem um bom produto, tem um bom preço, se o cliente não sabe... Não adianta de nada, né? Exatamente, né? Então assim, por isso que dizem que a propaganda, o marketing é a alma do negócio. E quando a empresa passou a investir em marketing, o cenário mudou? Imediatamente, assim, o crescimento foi assim extraordinário a partir do mês seguinte que ela começou a fazer trabalho nessa área de divulgação, de marketing, de publicidade. O mês seguinte o faturamento já aumentou significativamente. Então assim, nós começamos a perceber através dos relatórios financeiros, do demonstrativo de resultado, qual era realmente o problema dessa empresa. Como é que nós vamos fazer para elaborar esse demonstrativo de resultado? Primeiro, ele é um demonstrativo mensal. Se eu sei qual é as minhas vendas a prazo e as minhas vendas à vista, eu vou ter o faturamento da minha empresa. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, Laira, é a gente separar quais são os gastos fixos e variáveis do nosso negócio. Com essas informações nós vamos encontrar nossa margem de contribuição e nós vamos encontrar o resultado do nosso negócio. Então, pessoal, vamos ver como é simples fazer um demonstrativo de resultado. Eu tenho o meu faturamento, total das minhas vendas à vista e total das minhas vendas a prazo, ok? Pronto. Eu preciso, no segundo momento, separar os meus gastos fixos dos meus gastos variáveis. Quais seriam os gastos fixos? São aqueles gastos rotineiros que, independente de faturar, de vender, de produzir, eu vou ter esses gastos. E quais seriam os gastos variáveis, Alessandro? Os gastos variáveis são aqueles que vão variar de acordo com o faturamento, de acordo com a produção. Ou seja, só vai existir se houver faturamento, se houver produção. Eu já tenho essas informações, com o meu faturamento, separando meus gastos fixos dos meus gastos variáveis, eu vou encontrar a margem de contribuição, que é a diferença entre o faturamento e meus gastos variáveis, e vou encontrar também a minha lucratividade, para saber se o negócio está dando lucro ou se está dando prejuízo. Gente, isso que a Alessandra falou da lucratividade, que ele chegou no resultado do DRE, ele é muito importante para o marketing, porque isso vai te ajudar a definir as metas de vendas. Se você está com um resultado baixo, se não está suficiente, você vai ter que aumentar o seu resultado. Você vai criar estratégias para aumentar o número de clientes, para conseguir que seus clientes consumam mais. Então você vai precisar analisar. É importante dizer que marketing não é só publicidade e propaganda. Marketing é mais que isso, é estratégia. Você tem que conhecer o seu cliente, você tem que conhecer o seu produto, você tem que conhecer o seu mercado, né? Isso tudo é estratégia. E se alguma coisa não está bem, principalmente nas finanças, é porque está faltando algum pontinho aí da estratégia e você tem que buscar isso para poder alcançar seu resultado. Então, Alessandro, com o DRE em mãos, fica fácil você perceber o que a sua empresa precisa, né? Qual é o objetivo que ela precisa buscar. E diante desse objetivo, você vai traçar metas. A meta é diferente do objetivo porque ela tem um prazo e ela tem valores, né? Você vai botar ali o que você quer aumentar, o percentual, vai ter valores, né, para alcançar o seu objetivo. Então, assim, é importante você ter metas a depender da situação da empresa, a depender do resultado do DRE, mas para buscar mais clientes, para aumentar as vendas, né? E aí você vai, claro, analisar o seu cenário passado. Pegar a base do que foi no passado, não dá pra você chegar assim, eu vendi esse mês 10 mil, vou botar no mês que vem 20 mil, né? Uma coisa assim, aumentar 100%, porque fica algo impossível, né?
Aí você vai analisar, poxa, eu vendi 10 mil, eu venho há um ano vendendo 10 mil. É viável aumentar 10%? É viável aumentar 20%? O que eu posso fazer para isso? O que eu vou criar aí de plano de ação, de tarefas para alcançar isso? E aí, se você vai aumentar 10%, né, que nesse caso seria 1.000, você deve dividir isso por semanas e por dias também, para você saber quanto que você precisa vender por dia para alcançar esse resultado. Porque se você teve uma semana fraca, teve um dia fraco, você vai ter que buscar no dia seguinte, na semana seguinte, a recuperação desses números para alcançar a sua meta. Então é importante que você pense no passado, analise essa base de informação que você tem, para você não criar algo frustrante, algo impossível de ser alcançado. E aí você vai fazendo a sua meta também gradativa, você coloca ali o que é possível no próximo mês, né? Você vai listar tarefas, ações que você vai fazer, você pode usar, por exemplo, o marketing digital, né? Algo que a gente vai detalhar mais daqui a pouco, mas para te ajudar nisso, então você vai criar suas tarefas, seu plano de ação e vai acompanhar. Poxa, essa semana eu cheguei no resultado, ok, tô bem, sobrou até um pouquinho para a semana seguinte. Poxa, essa semana teve feriado, foi ruim o movimento, não deu, tenho que recuperar na outra semana. Então, quando você traça a meta, fica fácil de você acompanhar. E você tem ali um balizador para saber se você está no caminho certo, se você vai chegar no final do mês com resultado ou não. A meta faz parte do planejamento e precisa também ser feito um planejamento na área financeira. O tripé do financeiro é justamente o controle, que são os controles que nós já falamos aqui, os controles básicos e gerenciais, o planejamento e a análise das informações. Esse é o tripé do financeiro. Como é que nós vamos fazer? Qual a nossa sugestão para criar metas, elaborar números? Vai ser no achômetro, no achismo? Não. Como é que as empresas, principalmente as grandes empresas, trabalham para estabelecer as suas metas? Existe um indicador no financeiro que serve justamente para isso, que chama-se ponto de equilíbrio. O que significa esse ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio é aquele valor, aquele faturamento que a empresa precisa ter para empatar o jogo, ou seja, nem perder e nem ganhar. E aí eu faço uma pergunta para vocês: quem é que joga para empatar? Nós jogamos para ganhar, mas a gente precisa saber o menor número, aquele valor de faturamento que a gente empata, para que a gente consiga faturar um plus a mais. Lembrem-se também que nesse faturamento, para que a gente saiba o resultado do nosso negócio, tem que estar embutido o Prolabore, que muitos empresários esquecem de contabilizar essa informação. Pois é, Alessandro, isso dos indicadores ele é muito importante, né? Você definir, você saber o seu ponto de equilíbrio. E aí eu me lembrei de um cliente, né, que ele vendia muito, tinha assim um ótimo trabalho de marketing, um ótimo trabalho nas redes sociais, vendia bastante, faturava bem, mas no final ele não estava tendo lucro. E esse era um caso de um cliente, na verdade, que teve um erro aí que muita gente comete, que é na formação de preço. Diga aí, Alessandro, se esse não é um gargalo, principalmente do pequeno empreendedor, a formação de preço de venda? Hoje, infelizmente, a maioria das micro e pequenas empresas não fazem esse trabalho de formação de preço. Se nós formos analisar, a maioria das micro e pequenas empresas utilizam preço de venda baseado na concorrência. Verdade. E uma coisa que eu sempre digo, Laira, o meu custo é diferente do seu custo. Nós podemos ter alguns custos em comum, como por exemplo, comprar na mão do mesmo fornecedor, mas o Prolabore é diferente, a tributação é diferente, existem outros gastos que vão influenciar diretamente no preço de custo do produto que na maioria dos casos não vão ser, mesmo que a gente tenha a mesma atividade econômica, a gente não vai ter todos os gastos, todos os custos iguais. Então o primeiro passo para se estabelecer o preço de venda corretamente é separar o que é gasto fixo do que é gasto variável, que nós inclusive já falamos disso anteriormente. Então quando a gente separa o que é gasto fixo do que é gasto variável, quando eu sei o percentual do gasto variável da minha empresa, quando eu sei os valores dos gastos fixos da minha empresa, fica fácil estabelecer o preço de venda. Então é fundamental que o empresário conheça os custos fixos e variáveis para que consiga estabelecer o preço de venda correto. Afinal de contas, o custo do seu concorrente, mesmo que seja do mesmo segmento, pode ser totalmente diferente do seu custo. Para também você não ficar aí trabalhando, vendendo e não ter lucro nenhum, né? Não adianta, né? Exatamente isso que acontece em muitos casos, ok?